Fala pessoal, beleza? Alan aqui, vindo hoje com as minhas impressões do filme Odisseia, do Christopher Nolan. Eu esperei um pouco para gravar esse vídeo, eu estava ainda maturando, assisti o filme há uns dias, e também queria ter bastante vídeo aí falando sobre o filme, né? Então eu deixei para fazer o meu um pouco mais para frente, mas vamos lá. Eu vou focar, eu anotei aqui 5 tópicos sobre o filme. Então, primeiro eu vou falar sobre a experiência de assistir esse filme no cinema. Eu vou falar sobre uma adaptação que foi feita ali na cronologia, né, de paradas do Odisseu. Eu vou falar também sobre os personagens, falar um pouco sobre a parte filosófica ali, do que eu entendi do filme, e do que tinha também ali no poema. E por fim eu vou abordar ali as polêmicas, né, que permearam a divulgação do filme. Um disclaimer, opinião 100% pessoal, tá bom? Então tem a ver, tudo que eu falar aqui vai ter a ver com o que eu esperava do filme, o que eu senti assistindo o filme e o que eu achei do filme, tá bom? Então, se você discorda, tem outra opinião, comenta aí e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, fechou? Então bora lá. Primeiro, então, aqui sobre a experiência de ver o filme no cinema. Eu assisti o filme em IMAX, não no IMAX que o Nolan gravou, obviamente, mas eu assisti numa sala IMAX padrão que tem no cinema aqui perto de casa, e para mim foi uma experiência incrível mesmo, né? Então, assim como acontece com Interestelar, que o pessoal falava que é um filme para assistir no cinema, eu acho que Odisseia também é um filme para se ver no cinema. Então, quando você está naquela sala com aquela tela que vai do teto ao chão, o som no talo, é uma experiência imersiva muito incrível mesmo. E aí eu acho que vale a pena, se você tem a possibilidade de ir assistir ao filme numa sala IMAX, você tem condição de pagar um pouco mais caro no ingresso. Eu sei que cinema já é uma coisa que anda meio caro, mas se você tiver oportunidade, vai, porque eu acho que faz diferença na experiência, tá bom? Acho que a única coisa ruim de assistir esse filme com essa tela IMAX, eu não sei se foi específico do cinema em que eu estava, ou de repente a posição em que eu estava sentado, mas em alguns momentos eu não conseguia ler a legenda do filme. Eu assisti o filme legendado, né? E aí eu não sei, como a tela é muito grande, às vezes a legenda ficava meio para baixo e ficava as pessoas que estavam nas fileiras da frente meio que cobrindo a legenda. Eu não sei se isso é um problema da sala que eu vi, da posição, mas acho que foi o único ponto negativo. Ainda sobre o IMAX, o que fez diferença para mim, além da tela, né, obviamente, foi o som. Então, quem assistiu o filme tá ligado no que eu vou falar. Então, assim, o Odisseu, ele tem um maneirismo que toda vez que ele arma o arco dele e ele vai usar esse arco, o arco e flecha, né, no caso, ele dá uma estilingada na corda. Primeiro para ver, né, imagino que ela, se ela tá esticada. E segundo, ele faz isso quando ele vai caçar, meio que para avisar o animal que ele está caçando de que ele, o Odisseu, tá ali, e sei lá, dá uma vantagem pro animal ter a oportunidade de fugir. É uma moral meio torta lá do Odisseu, né? Não é esse o ponto, né? Mas quando ele dá essa estilingada na corda, o som que ele faz é característico. Eu vi isso assim naquele som super alto, é muito legal. Porque ele é meio que um marcador de que alguma coisa vai acontecer, sabe? Então sempre que o Odisseu dá aquela estilingado ali na corda, o som ele é característico e para mim ele serve também como um marcador de, ó, vai acontecer alguma coisa aqui, tá? Falando sobre adaptações, eu tenho um vídeo aqui recente onde eu traço meio que a linha do tempo de todos os lugares que o Odisseu passou, lugares, aventuras ali, em que ele passou, e a gente tem, acho que são 12 no total, e aí o filme ele faz algumas adaptações, tá? Então, acho que a mais relevante é que eles juntam na história da Calypso mais duas histórias. Uma é a da Ilha dos Lotófagos, então a gente não tem essa parada na Ilha dos Lotófagos, e nós também não temos o Odisseu chegando na Ilha dos Feácios, tá bom? Então, quando você lê o poema e acompanha a linha do tempo padrão ali do poema, o último lugar onde o Odisseu para antes de ir para Ítaca é na Ilha dos Feácios. Ele é acolhido lá na corte dos Feácios, e durante o banquete ele passa a contar as suas aventuras ali no retorno após a Guerra de Troia.
nenhuma dessas duas ilhas aparecem no filme e as suas histórias ali elas são juntadas com a de Calypso. Então a Flor de Lótus está lá no filme, mas quem dá a Flor de Lótus para ele é a Calypso, e ele também conta a história dele, que é quando a gente começa a entender o que aconteceu na Guerra de Troia, o pós, as aventuras e desventuras dele. Ele está contando para Calypso o que aconteceu, tá bom? Então essa é uma adaptação. Além das ilhas dos Feácios e dos Lotófagos, nós também não temos a Ilha do Rei dos Ventos, Éolo. Então isso também não tem, na verdade não é uma adaptação, é um corte, então é menos uma parada para o Odisseu. Eu acho que faz sentido, então assim, na estrutura do filme, faz sentido a parte dos lotófagos, da Flor de Lótus, e do Odisseu estar contando para Calypso o que ele passou nesses 10 anos. Na verdade, não 10, né, porque ele fica 7 com Calypso, mas esses anos de viagem dentro da estrutura do filme faz sentido. Eu também acho que faz sentido no sentido de adaptação, porque é uma mídia diferente. E eu acho que colocar tudo isso no filme faria com que ele ficasse ainda mais longo e eu acho que ele ficaria monótono, talvez, sabe? Então, assim, é um filme que já tem quase 3 horas, colocar mais tudo isso ia fazer com que o filme ficasse ainda mais longo, né? Uma outra coisa, já falando, eu acho que ele se encaixa aqui em adaptações, que é os itens fantásticos da história, né? Então, assim, Nolan não vai colocar deuses na história, assim, deuses, eu falo corporeamente. Então, assim, a gente não tem nenhum deus em corpo físico ali atuando no filme. Eu já falo da Atena lá quando eu for falar dos personagens, mas a gente não tem isso ali. Então, com exceção ali no momento em que ele passa entre Scylla e Caríbides, que tem um monstro, e os Lestrigões e o Polifemo, tirando isso que são fantásticos, e a parte da Circe, não tem muitas outras coisas fantásticas. Então, você ter um rei que consegue sacar os ventos não seria coerente dentro do filme. Então, acho que faz sentido, sim, o Nolan tirar também a parada da Ilha do Rei dos Ventos, porque não faria sentido dentro da estrutura do filme e de como o Nolan aborda a história e monta o seu filme. Sobre os personagens, eu vou falar aqui só dos personagens principais e vai ter 2 momentos de puro hate aqui, tá bom? Mas do começo, Odisseu, no geral, acho que ninguém tem uma atuação brilhante, tá, no filme. A Anne Hathaway é quem vai entregar mais, tá bom? Eu acho, assim, questão de atuação ali, ela como Penélope, acho que ela entrega mais. Mas todo mundo tá, meio ali que na média. O Odisseu, pra mim, ele tá ok, tá bom? O Matt Damon, ele consegue ir avançando ali. E o Odisseu do filme, ele é diferente do Odisseu do poema, tá bom? O Odisseu do filme, ele é um homem cheio de remorsos e arrependimentos. Então, ele vai passar o filme inteiro, tudo que acontece com ele, todas as decisões que ele toma, tem a ver com esse remorso de coisas que ele fez no passado, principalmente durante a Guerra de Troia, tá bom? Então, aproveitando para abrir um parêntese, falar sobre o filme. Então, qual que é a estrutura do filme no resumo? Teve a Guerra de Troia e os gregos venceram a Guerra de Troia, isso não é novidade. E o filme ele começa mostrando justamente o cavalo de Troia na praia, né, o cavalo que os gregos deixaram na praia de Troia, e ali você tem o personagem do Sinon, né? Então, ele é um homem que é deixado para trás, ele é enganado pelo Odisseu, ele fica lá na praia e o papel dele é garantir que os troianos vão aceitar o presente, que é o cavalo de madeira que os gregos deixam lá. Esse cara ele é morto, tá bom? E aí os troianos aceitam o presente, levam o cavalo para dentro da cidade de Troia, e aí você sabe o que acontece. De noite, os gregos saem de dentro do cavalo, abrem os portões de Troia e chacinam todo mundo lá, destroem a cidade. Quem teve a ideia do cavalo foi o Odisseu, e aí
a partir disso, ele começa a se arrepender do que eles fizeram ali. Então, o Sinon, eles criam uma relação entre o Odisseu e esse personagem lá, desde quando esse personagem ele era mais novo, então eles tentam criar um laço ali, uma ligação entre os dois, o que faz com que a gente entenda o porquê do Odisseu estar se sentindo tão culpado de aquele soldado específico ter morrido. E ele morreu enganado, de fato, ele não sabia do plano do cavalo de Troia. E aí, uma vez que os gregos entram na cidade, eles causam uma destruição completa, inclusive assassinando gente inocente. E o Odisseu ele não consegue se livrar mais disso. Isso fica literalmente, né? A gente vai chegar lá daqui a pouco, mas isso fica literalmente atormentando ele. Ele fica tendo visões relativas ao que aconteceu lá. Ele não. Enfim, ele acha que foi demais, sabe? Além do fato de ele ter mentido para um soldado com quem ele tinha uma relação e causado a morte desse cara, e também por ter agido na má fé. Então, assim, eles ficam falando o filme todo sobre a lei de Zeus. Então, se você já leu alguns outros poemas gregos, de mitologia grega, você sabe que eles têm meio que uma lei lá, que é essa lei de Zeus, que diz que se você recebe alguém na sua casa, você precisa tratar bem essa pessoa. Por quê? Porque pode ser Zeus, pode ser um deus disfarçado. Então é muito comum um personagem X chega na casa de outro, na mansão, no castelo, no que for. Geralmente ele é bem recebido, lhe dão comida e geralmente lhe dão um presente na hora que ele vai embora. E aí o Odisseu ele se vale desse costume para poder vencer a guerra. Então ele deixa um presente para os troianos, imaginando que por conta dessa lei de Zeus eles levariam um presente para dentro de casa, e isso foi o que causou a destruição dos troianos. Então o Odisseu ele carrega essa culpa de ter vencido a guerra na malandragem. E aí, aqui eu consigo conectar já com a diferença entre o Odisseu do livro, do poema, e o Odisseu do filme. O Odisseu do poema, ele independentemente da tradução que você lê, ele é um cara malandro, tá? Então, assim, dependendo da tradução, você vai ver que chamando ele de astuto, ardiloso, né? O livro que eu tenho aqui, né, a edição da Penguin, ele é o Ulisses dos Mil Ardis. Então ele é um cara que ele é safo, ligeiro, ele mente, tá? Inclusive, é por isso que a Atena gosta dele. A Atena é a deusa da sabedoria, ela gosta do Odisseu porque ele é inteligentíssimo, tá? Então, pelo menos eu não senti isso lendo o poema, que o Odisseu, ele é um cara que carrega o remorso pelo que ele fez. Pelo contrário, ele vence a guerra, ele volta como herói. E no poema, ele é um cara orgulhoso. Tanto que a jornada dele de retorno para casa tem a ver com ele ter que perder tudo isso. Então ele precisa virar ninguém, ele precisa lutar contra o esquecimento, ele precisa ir pro Hades, ele tem uma série, que seria um morrer, né? Então assim, ele tem uma série de coisas das quais ele vai se despindo até ele voltar a ser ser um novo homem, né? Ser aquele homem que ele era antes, o rei que ele era, e poder retornar para casa, né? Não só fisicamente. Então, a gente não tem isso. Então, no filme eles falam que o Odisseu é inteligente, que ele é esperto e tal, mas a gente não vê isso. A única esperteza dele no filme é o cavalo de Troia, e a gente não vê ele tendo essa ideia. Assim, pô, tem uma cena que mostra ele andando pela praia assim, meio que pensando, e depois tem um cavalo. Mas você não tem outros momentos em que ele aparece como esse personagem safo, esse personagem inteligente. Pelo contrário, ele se torna esse personagem com remorso, assim, deprimido. Eu vi um vídeo de alguém falando que é algo parecido com o que tem com os veteranos de guerra dos Estados Unidos, né, que eles têm estresse pós-traumático, e tem aquela coisa de que ninguém volta da guerra de fato, sabe? O cara ele volta fisicamente, só que ele continua lá na guerra, ele nunca voltou de fato, ele segue lutando algum tipo de luta, assim, de guerra, de batalha, que muitas vezes é com ele, e ele carrega, tipo, um monte de coisas com as quais eles têm que lidar, né, durante essa sua jornada de retorno. Então, para mim, isso foi algo que faltou, tanto que no filme a gente não tem aquela famosa cena do Odisseu falando para Polifemo que o nome dele é ninguém, sabe?
E isso faz parte de quem é o personagem, né? O personagem, ele é safo, ele tem esse estratagema ali que o faz é, resistir, né, e sobreviver ao desafio de ter que enfrentar um cíclope. E também tem a questão filosófica, né, dele, ele está na iminência da morte, ele precisa deixar de ser aquele cara que ele é, virar ninguém para conseguir escapar, e aí quando ele chega no navio, ele tem uma recaída, né, o orgulho dele bate, ele está se sentindo, pô, acima de tudo ali, de todos, porque ele venceu na esperteza, né, um gigante, e aí ele pega e grita o nome dele, e nesse momento o Polifemo, enfim, pede a Poseidon que Poseidon castigue o Odisseu, né? Então, eu acho que essa é a primeira diferença entre, e a principal, na verdade, diferença entre os dois personagens. Eu acho que reduziram o Odisseu a um cara traumatizado e ele não é só isso, tá bom? Minha interpretação. Na sequência, Telêmaco. O Telêmaco, ele é um personagem importante na história, mas para mim, cara, ele tá lá mais no mesmo. Quando a gente fala de Tom Holland, sabe? Então, o meu problema com o Telêmaco do filme é o ator, cara. Então, para mim, era a mesma coisa de estar assistindo o Homem-Aranha, sabe? Porque é esse mesmo personagem que ele é um jovem adulto, que ele precisa da ajuda de alguém, ele não consegue se virar sozinho, e e para mim, sei lá, é isso, assim, você viu o Tom Holland no Homem-Aranha, você viu ele fazendo o Telêmaco. Eu acho que ele tem uma boa entrega num determinado momento quando ele reconhece o Odisseu. Então, nesse momento, ele tem uma atuação contida ali de sentimento, de emoção, que ali eu acho que é legal. Mas de resto, pra mim, tipo, beleza, tá lá. É só isso. Que eu comentei, a Anne Hathaway, que interpreta a Penélope, ela entrega um pouco mais, eu acho que ela é a melhor atriz ali. Talvez ela e o ator que faz o porqueiro, né, ele também entrega bem, eu acho que ele vai muito bem no filme. Mas eu também vejo que a Anne Hathaway, ela teve mais com o que trabalhar, sabe? Então, as personagens femininas dos poemas do Homero, elas são muito passivas, elas estão lá porque sim, sabe? E no filme não, é dado mais substância para Penélope, e você tem momentos de confronto da Penélope com o Telêmaco. No poema é o contrário, ele vive dando uns esporros nela, assim, de mandar ela sair porque aquilo é coisa de homem, porque ele é o homem da casa, coisa do tipo. E ela meio que aceita, sabe? Então, em vários momentos, ela tá chorando sozinha no quarto, tem algum deus que vai lá e coloca ela para dormir, para ela não saber do que tá rolando, enfim. E já no filme, não. A Penélope, ela é mais ativa, ela que confronta o Telêmaco em diversos momentos. Inclusive, numa conversa que eles estão tendo, eu achei essa cena muito boa, numa conversa que eles estão tendo ali, é, eles estão conversando sobre o povo do mar, que é um suposto povo que invade ilhas, mata as pessoas, destrói as cidades. E o Telêmaco está falando que ele precisa se tornar o rei ali, o chefe da casa, para preparar um exército para quando esse povo do mar chegar. E a Penélope, ela fica puta, né? Ela dá uma resposta para ele, falando que ela está há 20 anos sentada no trono, mantendo as coisas acontecendo. Ela está governando a ilha de Ítaca há 20 anos. E ainda assim, ninguém considera mantê-la na frente, né? À frente, na verdade, à frente do reino. Eles estão o tempo todo pressionando para que ela se case e vá embora para que o filho dela vire rei. Ela até fala a ele que tem nem barba ainda, e ele quer se tornar rei, sendo que ela está lá há 20 anos cuidando da cidade, e ninguém, ao momento algum, considera ela como a regente de fato, né? Então eu acho que vai muito bem aí também. E no momento em que ela reconhece ou ela desconfia que o mendigo, né, que está dentro ali na casa, é o Odisseu. Na hora que o Odisseu arma o arco, a gente consegue ver, ela entrega ali na microexpressão, na atuação mesmo, esse. Não sei se é um susto de, pô, é o Odisseu junto com uma emoção,
junto com o medo também, porque ela não sabe o que vai acontecer, então essa cena é muito boa também. A Athena, da Zendaya, cara, tá lá também, assim, eu acho que venderam muito algumas coisas que eu não sei se tem impacto no filme. Então, a Zendaya, enquanto Atena, ela fica aparecendo pro Odisseu, só o Odisseu vê a Atena, ela fica aparecendo, às vezes ela só tá lá parada, às vezes ela fala alguma coisa, mas não tem muito substrato ali, eu acho que não tem muita coisa para ela fazer além dela ser essa presença da Atena, que, spoiler, é, no final não era Atena, ou talvez fosse, mas na verdade, que nem eu comentei, o Odisseu ele carrega esse remorso do que ele fez lá em Troia. E aí, quando eles invadem a cidade de Troia e vão arrasando tudo, os homens dele matam, né? Eles assassinam uma mulher lá, uma jovem, e ele fica com isso na cabeça, né? Os homens dele arrancam a cabeça da estátua da deusa Atena e decapitam também essa menina. E aí, na cabeça dele, ele passa a ver essa menina que foi assassinada pelos seus homens como uma representação da deusa Atena. Mas, na verdade, essa menina ela é uma projeção da culpa do Odisseu. Ela não aconselha ele de fato, ela não ajuda eles como a Atena ajuda o Telêmaco durante o poema. Ela ajuda o Odisseu em diversas formas. Não, ela fica aparecendo em alguns momentos justamente porque são os momentos em que a culpa do Odisseu vem à tona. E aí isso para mim também é um problema, porque você tira uma das principais personagens da história, que é a deusa Atena. E aí isso também conecta lá com o que eu falei de que não tem deuses no filme. Pelo menos não da forma como a gente poderia esperar ou imaginar. Então, os deuses que aparecem, eles são talvez o que os gregos entendiam de fato, como os deuses que eram os fenômenos da natureza. Então você não tem o Poseidon saindo do mar, conversando com ninguém. O que você tem é um mar revolto, ondas muito altas, um redemoinho gigante. Você tem esse desafio, essa força da natureza que é o mar, de quem os homens têm medo e a quem eles respeitam, né, porque eles navegam ali. Então, você não tem o personagem do Poseidon, mas você pode entender que na cabeça dos gregos, esse mar revolto, essa dificuldade, essas ondas, esses supostos monstros, eles eram o Poseidon, né, ou estavam agindo por conta de Poseidon. Assim como Zeus também não aparece. Você tem a tempestade, você tem o trovão, tem o relâmpago, tem um raio que cai e destrói uma embarcação. Imagina naquela época, os gregos não tinham explicação e para eles aquilo era a ação de algum deus, no caso Zeus. Então os deuses eles vão aparecer como representações de forças naturais e talvez se pensar na Atena, ela é uma projeção da cabeça do Odisseu, uma projeção da culpa, do remorso que ele carrega consigo, tá? Tem mais um personagem só, não vou me estender muito falar de todos, mas tem um pra mim que é o Agamenon. E aí lembra que eu falei que ia ter um hate em alguns momentos? O Agamenon, ele é o personagem mais ridículo desse filme, cara. Assim, é um negócio bizarro, bizarro, bizarro. O Agamenon, assim, para vocês entenderem, a gente vê a Guerra de Troia em diversos momentos aparecendo nos flashbacks do Odisseu, e, e aí a gente vê lá o Odisseu, vê o exército, tudo, todo mundo com uma armadura mais ou menos parecida ali, que era a armadura de guerra dos caras. Só que aí você tem todo mundo com uma armadura de guerra e você tem o Batman, pô. Que é o cara com aquela armadura preta, com aquele penacho esquisito, com aquele bagulho de ouro, que parece lá a coluna de alguém. Não faz sentido, assim. E eu falei que não tem deuses no filme. O Agamenon é meio que o deus do filme, porque quando ele aparece, todo mundo abaixa a cabeça, é o meu senhor, a galera ajoelha perante o Agamenon. E a gente não tem isso no poema. O Agamenon, ele é o general de todo mundo ali, o rei dos reis, mas ele não tem esse nível de endeusamento que o filme entrega. Tanto que, por exemplo, o Aquiles tem várias tretas com ele. Outros personagens discordam do Agamenon. E no filme
ele é esse ser elevado, assim, tipo, muito acima dos outros. E eu tenho um problema assim com isso, e meu problema fica maior porque não mostra por quê. Por que que ele é tão acima dos outros? Por que que ele tem essa armadura diferente? Ele não aparece lutando, ele não aparece combatendo. Você tem uma cena foda, assim, que é a hora que os gregos saem de dentro do cavalo de Troia, e aí, assim, pô, eles falam que eles passaram dias lá, né? O Menelau fala disso. Eles passaram dias dentro do cavalo, o cavalo, ele tava, parte dele tava embaixo d'água, então teve gente que tava se afogando, eles tinham que salvar os caras. Eles ficaram dias lá dentro, eles, enfim, tendo que fazer suas necessidades dentro do cavalo e conviver com isso, e, tipo, numa posição péssima. Tanto que quando eles saem do cavalo, eles saem meio mancando, assim, eles não conseguem ficar em pé direito, mas eles precisam ir rápido, matar ali os guardas, tentar abrir o portão, e aí a galera vê, e tem umas cenas de luta muito boas mesmo, e o Agamenon não tá lá. E aí do nada abre-se a porta, os portões de Troia, e aí você tem esse cara gigantesco que é o Agamenon andando assim, e aí todo mundo vai lá, aí ele dá um abraço meio em câmera lenta, esse cara zoadíssimo, assim, zoadíssimo. Pra mim não faz o menor sentido. Aí ele volta pra casa, enfim, ele é morto, né? É contado como ele é morto. É, e aí, enfim, não sei, pra mim ele destoa demais, ele não entrega nada, não tem diferença nenhuma, assim, ele está ou não no filme, não faria falta ele não aparecer no filme, você tira ele e não muda, a história não deixa de andar ou ela regride, não acontece. E aí, eu acho que por último, sobre os personagens, falar sobre a Helena. E aí, eu fiz um vídeo aqui falando sobre se a Helena de Troia ou Helena de Esparta era branca, e lá eu falava, não sei se foi nesse vídeo ou no das minhas expectativas, que a Helena ela não tem um papel relevante na Odisseia. Ela aparece lá, ela foi levada de volta, ela aparece ao lado do Menelau, mas ela não tem um papel relevante ali, sabe? Ela aparece aí, sim, tipo, ela é a Helena, ela foi levada de volta para Esparta e é isso. O que a gente tem aqui de diferença é o seguinte: no poema é dito que o Menelau, ele, na volta, ele ficou preso também no mar um tempo, ele foi parar no Egito, e lá no Egito a Helena teve conhecimento de uma droga que faz com que as pessoas esqueçam sentimentos ruins. Então, no poema, ela está vivendo em harmonia lá na corte com o marido dela, mas à base dessa droga. Então, o que ela faz? Ela coloca isso na bebida dos outros e as pessoas esquecem os sentimentos ruins, os sentimentos tristes, e aí todo mundo segue com a sua vida. A gente não tem isso no filme, só que tem uma camada que é o seguinte: o Menelau, em algum momento isso não é mostrado, agrediu ela. E aí a gente vê que um lado do rosto dela está com uma cicatriz enorme. E a gente pode entender que ele se vingou dela de uma forma e tirou dela a única coisa que ela tinha, que era a sua beleza. Ela era reconhecida por sua beleza, e o Menelau tirou isso dela, aferindo no rosto. Mas fora isso, sim, é uma participação pequena. A Lupita é uma boa atriz, né? Com certeza, ela é ganhadora de Oscar, se não me engano. E tem dois momentos ali em que ela entrega também, acho que junto com as cenas que eu comentei da Anne Hathaway, são em questão de atuação, são o ápice ali, que é o momento em que ela fala pro Telêmaco pedir desculpas para Penélope em nome dela, porque por conta dela aconteceu toda a guerra. E tem um outro momento onde ela tá falando pro Menelau contar o que aconteceu com o irmão dele, né, com Agamenon. Então, assim, a atriz ela vai entregar dois momentos bons ali para mim, mas a participação dela é muito curta, então não faz diferença ela estar ali ou não. E aí eu falo mais sobre isso na parte das polêmicas, né? Mas eu acho que de personagens relevantes são esses que cabe a gente falar. Tem a Circe, eu acho que a Circe ela é um momento bom do filme, é uma boa solução. A forma como Odisseu vence ela é um pouco diferente, mas o momento dela ali, então de fato acontece dela transformar a tripulação do Odisseu em porcos, é uma das cenas mais inventivas do filme, porque eles estão comendo a comida ali, e aí ela com as mãos ela vai moldando eles e transformando eles em porcos, isso é muito legal. E aí tem a questão da filosofia, assim, que ela fala que na verdade ela só
deu para eles a forma do que eles são de verdade. Eles são aqueles porcos, eles são violentos, eles não sabem a hora de parar de comer. Então, ela fala que, na verdade, o disfarce deles é a imagem de homem, né? Então, tem esse discurso e ela vai ajudar eles também a irem pro inferno, enfim, ela vai dar alguns direcionais. E a Calypso, ela, porra, também tá lá. É exatamente isso, ela tá lá. Então, ela não é uma deusa, que nem eu comentei, não tem deuses, como a gente vê no poema da Odisseia. De fato, o Odisseu ficou com ela na ilha dela durante 7 anos, e ela é responsável por dar a flor de lótus para o Odisseu, tá bom? E depois ela vai ajudar, eu nem acho que ela nem ajuda, né? Mas ela deixa ele embora em algum momento, ela escuta um trovão, né? O tempo fecha, ela escuta um trovão e a partir dali ela começa a tentar fazer com que o Odisseu se lembre do que aconteceu, enfim. E aí a gente consegue pular, conectar isso com a parte da filosofia. E aí eu vou começar falando, eu falei sobre que a Calypso busca ajudar o Odisseu a se lembrar do que aconteceu. Então, por que ele está fazendo isso? Porque ele come a flor de lótus que ela dá e ele esquece das coisas. Então, ele esquece da guerra, ele esquece quem ele é, ele não se lembra que ele tem mulher, que ele tem filho, ele nem sabe por que ele está ali. E aí você tem o mote da Calypso no filme, mas na verdade é esse. Então o Odisseu tá lá, ela fica mantendo ele ali, não por meio de magia, mas por conta dessa flor de lótus. Só que, diferentemente do que acontece no poema, quem come a flor de lótus são os homens do Odisseu. E ele precisa levar essa galera à força de volta para o barco. Então, é uma luta dele pelo dever. Então, assim, o tempo todo, o Odisseu está tentando voltar para casa. Assim, no poema, a única coisa que importa para ele é retornar para casa. Ele quer voltar para Ítaca. E aí você tem um momento em que os homens dele, eles chegam nessa ilha, eles comem essa flor e eles querem viver naquele torpor, eles esquecem do dever, eles esquecem de voltar para casa. E o Odisseu, ele à força leva os homens dele de volta para o barco para que eles consigam e possam seguir, né, na sua jornada. No filme não, no filme o Odisseu, ele come essa flor para ele esquecer o que ele fez. Então, esse remorso dele, essa culpa, ele se vale disso para consumir essa droga, que é a flor de lótus, e esquecer. E aí você pode também traçar um paralelo de que essa flor de lótus, de repente, é uma alegoria a drogas, ao álcool, e como alguns homens se valem dessas substâncias para não ter que lidar com a realidade. Só que o Odisseu, ele fica 7 anos nessa. Ele fica 7 anos ali, e aí é numa espécie de cura dele, enfim, é o tempo que ele precisou para ele estar bem de novo e poder voltar para casa. O que para mim não faz sentido, porque ele volta, beleza, assim, num determinado momento, quando ele já está em Ítaca, conforme ele vai contando para Penélope, ela ainda não sabe, a Penélope ainda não sabe que ele é Odisseu, mas ele vai contando o que aconteceu na guerra, ele meio que faz as pazes com aquela culpa dele. E aí, em teoria, ele levou 7 anos para conseguir chegar nesse ponto, mas para mim isso é um problema, porque o Odisseu, ele é o cara que ele quer voltar para casa, ele tem uma missão, que é retornar para casa dele, porque ele nem queria ter ido para Troia. E aqui não, assim, ele fica 7 anos porque ele não quer voltar, ele não quer ter que encarar isso. Então, é algo que é recorrente no filme, a Atena, por exemplo, né? Perguntando para ele, lembrando que a Atena, de alguma forma, é parte dele, é parte do consciente dele. Ela fica o tempo todo, por que você não quer voltar para casa? Por que você não quer voltar? Então, assim, de alguma forma ele se acovarda nesse lugar de, fiz merda, matei gente, tudo, não quero lidar com isso, eu não quero voltar para casa, porque se eu voltar para casa eu vou ter que lidar com as consequências disso. E ele não quer, e isso para mim é problemático no nível extremo, assim, sabe? O Odisseu, ele é um herói, cara, assim, ele é um herói de guerra. E claro que o que eles fizeram é errado mesmo, mas ele é um herói de guerra, ele é um cara orgulhoso, e não esse personagem cheio de remorso que ele se mostra ao longo do filme, tá? E aí isso muda completamente a filosofia, né? O Odisseu, ele tem lá as 12 paradas dele, acho que são 12, e aí você pode linkar isso com outras coisas, com os 12 trabalhos de Hércules, os 12 signos do zodíaco, enfim. E aí você tem
E isso do Otsio, ele tem uma missão, ele quer voltar a ser quem ele era, então você tem essa viagem dele interior, então ele precisa lutar contra as pessoas que não querem voltar para casa, então ele precisa usar força para isso. Ele precisa lutar contra o seu orgulho, porque ele se dispe ali do seu orgulho em um determinado momento. Ele fala que ele é ninguém, só que ele recai, e aí por conta disso ele precisa ir de novo, perdendo ali as coisas que fazem ele ser o que ele era, né? E é isso, enfim, ele vai perdendo essas coisas ao longo do poema, e você vai ter várias alegorias dele achando que venceu os deuses, e aí ele é traído pelos homens, e ele volta para a ilha do Ello, por exemplo, e o Ello fala para ele que não vai ajudá-lo, porque claramente ele é detestado pelos deuses, e ele tem que perder um monte de coisa, tanto que ele chega na ilha dos Feácios nu, assim, ele perdeu absolutamente tudo, tudo, inclusive seu nome. Ele não é reconhecido quando ele chega na Ilha dos Feácios. Ele escuta a sua própria história sendo contada por outro. Então, os outros sabem quem é o Odisseu, mas ele próprio, ele já não é mais aquele homem. Ele não era mais o homem que saiu de Ítaca. E, e ele, aos poucos, vai deixando de ser o homem que ele se tornou para voltar a ser aquele cara. E ele tem que ficar ouvindo as pessoas falando sobre ele, sabe? E no filme a gente perde um pouco disso, porque ele não é mostrado como esse cara orgulhoso, ele é um cara cheio de ódio. Então, assim, o problema que ele vai ter com o Polifemo, que o Polifemo quase mata todo mundo depois quando eles já estão no barco, não é por uma esperteza ou orgulho dele, é por uma crise de ódio. Então ele tá com ódio ali, com raiva, e ele dá uma flechada no Polifemo, e o Polifemo vai lá e joga uma rocha e quase mata todo mundo da tripulação dele, afunda os barcos, né? Que também, se eu não me engano, eram 12 navios que ele tinha. Então, e aí, enfim, ele vai passar lá na Ilha dos Lestrigões também, e aí é esse ímpeto dele de estar sempre na defensiva. Ele encontra um povo que está em guerra o tempo todo e que destrói, né, os barcos dele. E a gente perde isso. Para mim é um problema, sabe? Você mudar a personalidade do protagonista, você muda toda a filosofia da história, e você muda a mensagem, tá? Enquanto o filme, se você pensa assim, pô, nunca li a Odisseia, aí de novo, lá no começo eu falei assim, são impressões totalmente minhas. Eu esperava algo mais próximo do poema. E assim, em alguns, as adaptações, elas acontecem. Então assim, se você for pensar em estrutura, ela tá lá. Mas eu acho que as mensagens mudam, sabe? E aí isso para mim é um problema. É, e aí, chegando já no fim, o segundo momento de hate que vai ter aqui é com o próprio Nolan. Porque, assim, é indiscutível que o filme Odisseia é um filme do Christopher Nolan. Então, assim, são dois problemas que tem nesse filme, que são culpa do Nolan. O primeiro é, você não tem a mitologia toda, a parte mágica da história. Então é aquele negócio realista que o Nolan faz. E até aí, beleza, a gente já espera disso, a gente gosta disso nos filmes dele, né? Essa precisão real ali que tem em alguns casos. E o outro que aí acho que é um problema de fato, que assim, o Nolan, ele é o professor roteiro, né? Assim, se ele não colocar o texto na boca do personagem, acabou. Eu acho que ele, em algum momento, ele subestima o público de alguma forma. E aí, isso se exemplifica em dois momentos. Primeiro, o Odisseu, ele fala em algum momento lá sobre a Era do Bronze, na qual eles vivem e tal. Só que Era do Bronze é uma forma como nós, hoje, contemporâneos, definimos e separamos a Grécia Antiga. Então, assim, o cara que viveu naquela época, ele não falava assim, ó, nossa, nós estamos vivendo na Era do Bronze, aqui não existe. E o Nolan coloca isso na boca do personagem, sabe? Tipo, não faz sentido. E o outro é ele explicando sobre, isso aqui é o fim de uma nova, de uma era, vai surgir umas novas civilizações, a gente vai ser cantada, essas histórias vão ser contadas e cantadas pelas civilizações que vão surgir, porque essa aqui está se encerrando e tal. Pô, assim, realmente eu não acho que o cara que vivia
na época em que supostamente se passa a Odisseia, ele olhou e falou assim, porra, aqui tá acabando uma era, vai começar uma nova daqui uns anos. Não existe isso, assim, a gente quando tá vivendo o momento, nem sempre a gente tem noção disso, a gente consegue ter noção disso em retrospecto. É, e aí, essa ideia de fim de uma era, tudo, é uma marcação que a gente tem da mitologia grega mesmo e da época ali da Idade do Bronze, enfim. Porque se você pensa em mitologia, não tem muito mais coisa depois da Odisseia. Meio que é como se os deuses tivessem se afastado depois ali e acabou. E aí você, de novo, pô, colocar isso na boca do personagem, acho que soa falso. Porque assistindo o filme você entende isso. O filme ele tem a mensagem dele. Só que o Nolan ele não consegue é, confiar no público dele. Aí ele vai lá e precisa colocar a explicação na boca de um personagem e acho que isso quebra totalmente a experiência. Fora que assim, o final, ele e a mulher dele coroando o Telêmaco e indo embora assim num belo pôr do sol, pra mim, pô, é anticlimático demais, assim. No fim, todo mundo conseguiu o que queria, sabe? O Telêmaco vira rei não por mérito dele, mas porque o pai dele resolve ir embora com a mulher. E é isso. E aí, tipo, viveram felizes para sempre. Pra mim, sei lá, isso não me pegou. Esse finzinho do filme, eu acho que ele piorou bastante a experiência toda para mim, tá? E aí, sobre as polêmicas, teve duas, né? Especialmente. Uma era sobre a Lupita Nyong'o interpretando a Helena e a Clitemnestra, que é a irmã da Helena. Cara, que nem eu falei, a Lupita ela vai ter dois momentos ali, ela aparece como ambas as personagens, só que são participações muito pequenas, né? Nenhuma, ela é a mulher do Menelau, tá lá na corte, é a Helena que foi trazida de volta, e a outra é ela também interpretando a mulher do Agamenon na cena em que ela assassina o Agamenon. Então, sei lá, tipo, só tá lá, sabe? As reclamações que tiverem em relação à escolha da personagem não tem fundamento e é puro racismo, galera. Assim, quem cobrou fidelidade ao poema histórica não reclamou do fato de que o Menelau, o loiro Menelau, ou ruivo Menelau, dependendo da tradução que você lê no texto, tá careca no filme, que o cara não é grego, ele não tem nada a ver com o personagem do poema. Ele, inclusive, parece ser mais velho do que o cara que faz o Agamenon, que é, em teoria, o Menelau é o irmão mais novo, né? Então, assim, zero acuracidade. No barco do Odisseu tem um japonês, tem um cara, tipo, assim, você tem várias coisas acontecendo no filme, em questão de etnia, de personagem, coisa do tipo, só que só pegaram no pé da atriz negra, cara. Então, assim, isso é racismo. Então, assim, toda essa polêmica, ela é uma polêmica racista, sim. Assim como a outra polêmica, que era a participação do Elliot Page, onde diziam que ele ia ser o Aquiles. O Aquiles sequer aparece no filme. Não existe Aquiles no filme. No poema, ele aparece no inferno. A gente tem a cena do Odisseu no filme também, indo até o Hades, indo até o inferno, só que o Aquiles não aparece nem lá. Então, assim, toda essa treta que teve na internet de comparar o Elliot Page com o Brad Pitt tipo, transfobia, cara. Assim, não tinha motivo pra fazer isso. Ainda que ele fosse o Aquiles. Até porque a força do Aquiles não vem da sua constituição física, dos músculos. Ele é um semideus, é por isso que ele é mais rápido, mais forte, mais belo, mais tudo que os outros. Não faz sentido, sabe? Isso era pura transfobia. E no fim, o personagem do Elliot Page, ele existe justamente, e ele casa, na verdade, com a constituição física do ator, porque ele é escolhido para ficar lá na ilha para morrer. Ele deliberadamente era um cara que era pequeno, era fraco, não era um grande guerreiro, ele fica lá de isca mesmo, assim. Então, toda essa polêmica que permeou a divulgação do filme era puro preconceito mesmo, sabe? Então, e aí para mim é um problema, né? Porque o cara, ele lê uma obra filosófica, uma obra dessa, e a única coisa que ele absorve durante uma adaptação é a parte de aparência de alguém, pô, esse cara ele tá perdendo, assim, completamente o porquê daquela obra existir.
Então, eu acho que no geral é isso. Eu gostei do filme enquanto filme, tá bom? Então, se você nunca leu Odisseia e você quer ir assistir o filme, vá, se possível, de novo, assista em IMAX. Eu acho que enquanto filme hollywoodiano, ele vai entregar muito bem. Enquanto adaptação da Odisseia, eu tenho as minhas reservas aqui. Então, para mim, ele é um filme 7 de 10, mas muito pelas minhas expectativas. A gente sabe que a expectativa é a mãe da decepção, né? Então, para o que eu esperava e o que eu senti assistindo o filme, para mim ele é um filme 7 de 10. E aí, claro, se você discorda ou não, deixa seu comentário aqui, se inscreve no canal. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre Odisseia, então não se esqueça também de assistir os outros vídeos e acompanha também. A gente tem uma playlist aqui só de vídeos lendo a Ilíada, fechou? Então é isso, até a próxima, valeu, tchau.